Muito bem. Agora eu começo a falar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não gostem do que eu vou dizer, do que eu vou propor. Por favor, morram. 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 Não precisa ser agora, não precisa ser amanhã, mas morram. Porque se alguém aqui não morrer, eu vou ficar muito preocupado. Heidegger disse: somos um ser para a morte. Discordo de Heidegger. Eu acredito que somos um ser para a vida. A morte é só o fim. Então, já que sabemos de antemão que vamos morrer, que a morte nos aguarda, por favor, eu vou pedir outra coisa. Nesse intervalo do nascer e do morrer, por favor, vivam intensamente, gostosamente, com todo o tesão que é possível. Vivam, vivam, porque a morte é certa. É interessante que, estudando as mortes violentas, pude perceber, dos meses que passei no IML, e muito me chamou a atenção quando eu me deparei com a dor de uma mãe. De uma mãe que foi reconhecer seu filho no Dia das Mães, no domingo. E eu tive que entrevistá-la. Essa mãe, diante de uma dor imensurável, ela queria falar. E eu estava ali para ouvir. Aquela mãe estava gritando de dor. E vendo a situação da morte de seu filho tão jovem, 18 anos, eu pude perceber que a vida é tirada abruptamente de nossos jovens no Brasil. De nossos jovens pobres, de nossos jovens da periferia, de nossos jovens pardos e negros. A morte, ela tem endereço, ela tem cor da pele. Infelizmente, as nossas mulheres sofrem a violência de quem deveria amá-las, seus companheiros. E é preciso falar sobre a morte. Certa vez disse eu, numa conferência que estava participando, que deveríamos falar sobre a morte com os nossos entes queridos no café da manhã. Fui repreendido. Um advogado disse assim: o que é isso, professor? No café da manhã eu quero falar com a minha família sobre ternurinhas. Nada contra as ternurinhas, elas são importantes. Mas é preciso quebrar o tabu da morte, é preciso falar da morte, é preciso conversar com a morte e sobre a morte, porque a morte, ela foi desnaturalizada, principalmente numa sociedade do apetecimento, numa sociedade do espetáculo, numa sociedade em que a juventude é a busca constante de todos nós. E simplesmente a morte, ela é invisibilizada, ela é suja, ela é colocada de lado. Fazemos de conta que não morremos. Quem morre é o outro, quem sofre é o outro. E quando a morte nos atinge, não sabemos lidar com ela. E é interessante, adorei os textos, porque os textos falam justamente sobre isso, sobre as dores do mundo. E me lembrou Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, ele descreve uma cena interessante. Ele diz assim, todo mundo aqui deve ter assistido já algum filme, algum documentário sobre o mundo animal, correto? Os animais foram citados aqui, não é? Pois é. Imagine uma cena. Leões estão caçando uma zebra. E essa zebra é a zebra da vez. Ela é capturada e logo as suas carnes começam a ser dilaceradas.
e a zebra ainda está viva, assistindo a sua morte, assistindo o devorar de suas carnes. Schopenhauer diz: isto é a vida. A vida é dor. A vida é dor. Compare então o prazer das leoas que devoram a zebra com a dor da zebra. A dor é infinitamente mais marcante, é infinitamente mais profunda. Talvez por isso Salvador Dalí achava que a guerra, achava que justamente as dores do mundo eram estímulos para a produção. E vejam bem, por favor, eu não quero causar dissabores e muito menos que vocês saiam daqui tristes, muito pelo contrário, mas conscientes. Conscientes de que, por exemplo, quando a gente fala da morte, nós estamos falando do quê? Da vida, essencialmente da vida. E é interessante como a gente fala da linguagem, me lembrou o meu querido poeta de cabeceira, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele vai dizer, por exemplo, o que é o nome, o que é o seu nome. Certa vez eu estava, os cemitérios parque, eles agora estão na moda, né? Eu achei interessante que essa questão da lógica da morte ela tá tão forte que, por exemplo, eu participando de um debate na USP, e uma professora de Harvard, ela revelou uma coisa interessante, que, por exemplo, já estão fazendo projetos de cemitérios em que a decomposição dos corpos se torna uma energia elétrica. Então, quer dizer, o seu corpo ele é ressignificado em energia elétrica no processo de decomposição. E é interessante, por exemplo, que no cemitério Parque, eu me deparei com um ex-professor meu, lá da Federal, o professor Darcia Corse, inclusive foi professor aqui, na nossa Federal, aqui na PUC. E é interessante que eu encontrei a lápide do professor Darcia Corse por acaso, porque no cemitério Parque parece uma fazenda, verdes campos. E é interessante que há uma falta de personalismo, por exemplo, de espaço para deixar memórias, inclusive os epitáfios. Paul Ricoeur vai falar justamente das memórias. Onde ficam as memórias, o Dasein de quem morreu, o ser aí de quem morreu, o ser aí daquele que não está mais entre nós? Aí eu vou reforçar a fala dos meus colegas. É preciso preservar a memória dos mortos nos vivos, preservar a história dos nossos antepassados em vocês que vivem. E Paul Ricoeur diz: onde está então a memória, a história daquele que não está mais, daquele que já se foi? Em cada um de vocês. É preciso rememorar, é preciso falar dos nossos antepassados, porque quando você deixa de falar, de lembrar daquele que se foi, ele verdadeiramente morre. E Manuel Bandeira disse: a maior e mais profunda morte é morrer e não deixar sequer um nome. É preciso preservar os nomes. Então, peço para vocês, encarecidamente, que percebam e se percebam, e mesmo no momento de dor, percebam que a dor, que o sofrimento são edificantes. E para encerrar minha fala, para vocês perceberem o quão a dor, o sofrimento fazem parte da vida, com a alegria e as ternuras, eu vou falar algumas palavras do nosso querido poeta, tão caro poeta, Fernando Pessoa. Ó mar, quanto de seu sal
são lágrimas de Portugal. Por te conquistares, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Obrigado.